O deserto australiano é imenso, silencioso e impiedoso. Um lugar onde o horizonte se estende até onde os olhos suportam, e o som do vento parece sussurrar segredos que ninguém deve ouvir. Ali, cercado por ovelhas, arame farpado e quilômetros de solidão, vivia uma família comum, até o dia em que tudo mudou. Na manhã de 5 de setembro de 2025, o sol nasceu como em qualquer outro dia sobre a região árida de Flinders Ranges, no sul da Austrália. Era calmo, seco e sem nuvens. Dentro da casa da fazenda Lamont, a família se preparava para o trabalho. O pai verificava o gado, a mãe, Emma, cuidava do café. E o pequeno Augustus, chamado carinhosamente de Gus, brincava com o cachorro da família, correndo pela varanda de madeira. E então, em algum momento entre as 10 e 11 da manhã, o mundo simplesmente parou. Emma contou à polícia que se virou por menos de 1 minuto. O tempo de pegar um copo d'água, talvez menos. Quando olhou novamente, o filho não estava mais lá. Nenhum som, nenhum grito, nenhuma pegada na areia seca. Apenas o vento balançando o portão. O desespero começou imediatamente. Emma correu para fora, chamando o nome do menino. Gus! Gus! O eco respondeu, vazio. O cachorro da família latia, correndo de um lado para o outro, confuso, como se procurasse algo que não conseguia encontrar. Em menos de 1 hora, vizinhos e trabalhadores rurais se juntaram à busca. Ao meio-dia, a polícia foi acionada. E logo, o caso de um simples desaparecimento virou uma das maiores operações de resgate da história recente da Austrália. Equipes especializadas chegaram de helicóptero. Drones foram lançados para mapear cada metro do terreno. Cães farejadores percorreram trilhas de poeira e pedras, mas os rastros terminavam sempre no mesmo ponto, a cerca a poucos metros da varanda. Depois disso, nada, como se o menino tivesse evaporado. O calor beirava os 40 graus. O terreno era traiçoeiro, cheio de buracos, cercas e mato seco. Ainda assim, ninguém conseguia entender. Como uma criança de 4 anos poderia percorrer grandes distâncias sem ser vista, sem deixar um único vestígio? Nos dias seguintes, o desespero se transformou em algo mais sombrio. Incerteza. As autoridades ampliaram o perímetro de busca para dezenas de quilômetros. Agricultores locais abriram seus tanques, poços e celeiros. Helicópteros equipados com câmeras térmicas vasculharam a noite inteira, buscando qualquer sinal de calor humano. Nada. Nenhum som. Nenhuma peça de roupa. Nenhum brinquedo. E então, começaram as teorias. A primeira, a mais imediata, era a de um acidente. Talvez Gus tenha se afastado e caído em algum buraco, ou sido vítima de um colapso sob o calor extremo. Mas não havia marcas no solo, nem indícios de animal selvagem. A região é frequentada por dingos e cangurus, mas nenhum sinal de luta ou sangue foi encontrado. A segunda hipótese envolvia algo muito mais inquietante: um sequestro. O local é isolado, sim, mas a estrada principal passa a poucos quilômetros dali. Um veículo poderia ter se aproximado sem levantar poeira perceptível. Um estranho poderia ter agido rapidamente. Mas não havia testemunhas, câmeras ou qualquer relato de carro suspeito. A área rural é tão remota que até mesmo o sinal de celular é fraco. Se alguém realmente levou Gus, desapareceu no mesmo silêncio que o levou. Enquanto isso, a imprensa transformava o caso em tragédia nacional. A imagem do pequeno Gus, de cabelos loiros e olhar sereno, passou a estampar manchetes em todo o país. A hashtag #FindGusLamont se espalhou pelas redes sociais e voluntários viajaram centenas de quilômetros para ajudar nas buscas. Mas com a atenção, veio também o caos. Imagens falsas começaram a circular na internet. Supostos vídeos de segurança mostrando um homem levando uma criança. Eram criações de inteligência artificial, manipuladas por pessoas em busca de atenção. As autoridades tiveram que vir a público desmentir. Isso atrasou as investigações, desviou recursos e mergulhou o caso ainda mais fundo na confusão. Enquanto o país inteiro se perguntava onde estava Gus, uma única pergunta se repetia entre os investigadores: como uma criança pode desaparecer sem deixar sinal físico algum? Nos bastidores, alguns policiais começaram a admitir o impensável. Talvez ele nunca tivesse saído do local. Talvez algo, ou alguém, tenha encoberto suas pegadas, escondido seu corpo, apagado a verdade antes mesmo de a busca começar. E então, uma pista surgiu. Um morador a cerca de 8 quilômetros da fazenda relatou ter ouvido um som estranho no final da manhã. Algo como o choro de uma criança, seguido pelo motor de um veículo acelerando. Mas a informação não levou a nada. Nenhuma câmera na estrada captou o movimento. Nenhum pneu marcou o solo. Apenas palavras no vento. Com o passar das semanas, o desespero da família se transformou em silêncio.
Emma Lamont parou de dar entrevistas. O pai, visivelmente abatido, disse apenas uma frase à imprensa: "Se o deserto levou meu filho, quero que ele o devolva." Enquanto isso, os detetives começaram a explorar hipóteses ainda mais incomuns. Especialistas em fauna local sugeriram que um animal poderia ter arrastado a criança rapidamente, embora sem deixar rastros. Mas nem mesmo os dingos, predadores experientes, conseguiriam esconder todos os vestígios. Outros lembraram histórias antigas, lendas do interior australiano sobre sons que atraem pessoas para longe das casas, como ecos que imitam vozes humanas. Superstições, dizem os moradores mais velhos. Mas, em casos como esse, até o ceticismo hesita. Conforme os dias viravam semanas, o deserto permaneceu mudo. E para quem vive naquela região, esse silêncio tem peso. Ele carrega algo que não pode ser explicado. Os investigadores ainda consideram todas as hipóteses. Hipótese 1, acidente natural. Possível, mas improvável, devido à ausência total de vestígios. Hipótese 2, sequestro. Plausível, embora sem provas concretas. Hipótese 3, cobertura criminosa. Alguém poderia ter agido rapidamente, conhecendo a área. Hipótese 4, desaparecimento inexplicável. A mais temida, e a que ninguém quer aceitar. A última grande operação oficial terminou sem resultados. Mais de 100 pessoas participaram. Nenhuma delas encontrou o menor indício. A polícia declarou que continuará investigando até que existam respostas concretas. Mas em voz baixa, muitos admitem: talvez nunca existam. Hoje, meses depois, a fazenda Lamont permanece em silêncio. O portão ainda range ao vento. A varanda onde Gus brincava continua vazia. E o cachorro, segundo relatos, passa horas olhando para o campo, esperando. Alguns acreditam que ele apenas se perdeu e que o deserto o tomou rapidamente. Outros dizem que alguém passou por ali e o levou, e que a verdade está escondida sob o peso do isolamento e do medo. Mas há quem sustente outra ideia: que existem lugares na Terra onde as coisas simplesmente desaparecem. Lugares em que o tempo e a lógica não se comportam como deveriam. E talvez, dizem alguns, Flinders Ranges seja um desses lugares. Quando o vento sopra à noite, moradores juram ouvir o som distante de uma risada infantil misturada ao farfalhar das folhas secas. Nenhum deles se aproxima, porque no interior australiano, o silêncio não é vazio. Ele é um eco, um lembrete. O caso de Gus Lamont continua aberto. Nenhuma pista nova, nenhum desfecho, apenas perguntas. O que realmente aconteceu com o menino de 4 anos que desapareceu no meio do nada? Foi um acidente? Um crime? Ou algo além da compreensão humana? O deserto sabe, mas o deserto não fala. O que você acha? Gus Lamont foi levado ou escolhido? Deixe sua teoria nos comentários e inscreva-se para mais mistérios sombrios no The Enigma Vault.